Muito bem, dando continuidade a esse momento de iniciar os trabalhos de um novo ano, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as melhores leituras feitas em 2023. Confesso a vocês que eu já fiz esse vídeo, já é a terceira vez que eu estou fazendo esse vídeo, porque sempre que eu terminava uma versão eu lembrava, não, mas teve aquele outro livro que eu li. Enfim, então esse ano foi muito difícil me decidir aqui por essa lista. Por exemplo, teve um dos livros aqui que eu terminei de ler ontem, e aí eu falei assim, não, esse tem que estar, então por isso que eu estou refazendo essa lista pela terceira vez. Espero que seja a última. Mas enfim, vocês sabem que nesse tipo de vídeo, e eu acho que essa minha fala inicial já deixou isso bem claro, nesse meu tipo de vídeo eu sou movido muito mais por um impulso, digamos assim, do que por qualquer outra coisa. Porque afinal de contas, se você me perguntar amanhã qual é a minha lista de melhores leituras do ano passado, fatalmente alguma coisa vai entrar, outra coisa vai sair. Às vezes alguns livros aqui vão mudar de posição, com exceção dos dois primeiros que se mantiveram o tempo todo. Mas enfim, então, postas todas essas coisas, assim, uma coisa importante. Vários desses livros já foram comentados em vídeo aqui no canal, mas alguns deles eu não tive tempo. Para esses que eu ainda não tive tempo, eu pretendo sim gravar um vídeo em algum momento do futuro, mas eu não sei quando, tá bom? Vamos lá então, em 13º lugar dessa lista, está aqui um livro de ficção científica, que é um gênero ao qual eu não me ligo com muita frequência, não costumo ler e muito menos gostar de livros de ficção científica, mas desse aqui eu gostei, sobretudo porque eu já conhecia a história dele, tendo em vista que ele foi a inspiração para um dos meus filmes favoritos, né? E eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo que eu fiz aqui sobre O Mundo dos Drags, do Stefan Wu. Enfim, nesse livro aqui, eu não vou ficar falando muito da história dos livros, tá? Até porque, por exemplo, esse daqui eu já fiz um vídeo sobre ele, então nem vou falar nada. Eu vou deixar os links para esses vídeos na descrição, então veja. Mas enfim, é uma pena que este livro aqui ele não seja publicado no Brasil, mas se você um dia conseguir encontrá-lo, fica aqui essa minha recomendação. Basicamente o que nós temos aqui é uma realidade na qual os seres humanos são animais de estimação de extraterrestres. E aí eu não direi mais nada. Enfim, em 12º lugar dessa minha lista, veja só que coisa curiosa, está um livro de poemas em um primeiro momento, muito embora a gente possa ler esses poemas como se fosse uma peça de teatro. E eu estou falando aqui de República Surda, do Ilya Kaminsky, ou Ilya Kaminsky, não sei. Enfim, este livro eu li muito recentemente, portanto não tem vídeo para ele no canal, mas ele fala da história de uma cidade fictícia que foi invadida por um exército estrangeiro e em algum determinado momento, é claro que essa invasão gera algum conflito, e esses conflitos eles se tornam ainda mais palpáveis depois que um grupo de soldados mata um menino surdo dessa cidade, e aí a população se revolta. E uma das maneiras de revolta que as pessoas encontram é parando de falar. Então, a partir desse momento, essa suspensão da palavra falada acaba aumentando ainda mais a tensão entre essas pessoas. E assim, é um livro espetacular. Se você não leu, fica aqui essa recomendação. Bom, falando em livros que ainda não foram comentados em vídeo, o livro que ocupa o 11º lugar nessa minha lista é o primeiro romance do Cornélio Pena e que se intitula Fronteira. Eu gostei muito desse livro, quer dizer, antes de qualquer coisa, né? O Cornélio Pena, juntamente com o Lúcio Cardoso, surge naquela década de 1930, que antes do surgimento desses dois autores, era uma década meio que tomada pelo romance social, né? O primeiro romance do Lúcio Cardoso, que ela é uma leita, tem muito dessa dicção do romance social, do romance engajado, ainda que essa dicção vá se dissolvendo nos romances seguintes.
No caso aqui do Cornélio Pena, ele já começa como um autor muito ligado a uma outra corrente que a partir dele se formaria e que receberia o nome de intimismo, né? E aqui nós temos exatamente isso, quer dizer, é um romance extremamente ambíguo, o tempo todo você não sabe se o que está acontecendo é um sonho, é um delírio ou é a realidade. Delírio porque o narrador aquele acabou de sair de um hospital e aí de vez em quando parece que ele ainda está meio com febre, então pode ser que ele esteja delirando por causa disso. E sonho porque às vezes as coisas parecem muito efêmeras, né? Mas enfim, aqui nós temos então a história desse narrador que volta para uma casa de interior e nessa casa mora uma prima dele e essa prima tem fama de ser santa. Aparentemente ela faz milagres e coisas do tipo. E a partir disso existe, portanto, todo um subtexto católico muito forte aqui. E a partir disso, coisas cada vez mais estranhas começam a acontecer nessa residência. Então essa ideia da fronteira entre esse mundo real e esse mundo não real é algo muito interessante aqui. Não tive tempo de gravar o vídeo, mas pretendo gravar em breve. Até porque eu pretendo ler outras coisas desse mesmo autor. Dele aqui em casa, eu só tenho mais um livro, que é aquele A Menina Morta. Mas eu sei que existem outros livros desse autor que foram republicados agora, né? Por essa mesma editora que publicou essa minha edição aqui, que é a Faria e Silva. Enfim, vou ver se eu consigo adquirir os outros. Bom, ainda falando de livros que não foram comentados aqui no canal por meio de vídeos, está aqui em 10º lugar nessa minha lista, Mandíbula, da Mônica Orreda. É muito complicado falar deste livro sem dar nenhum spoiler, mas assim, uma das coisas que mais me fascinaram nessa leitura, e aliás, agora que eu estou aqui gravando, eu pensei que eu até poderia colocá-lo em uma posição mais privilegiada, digamos assim, mas agora já foi. O que mais me fascina aqui é a capacidade que a autora tem de fazer referências à literatura, ao cinema, enfim, e sobretudo a narrativas de horror. Aqui, para me manter no nível da superfície, não dar nenhum tipo de spoiler, nós temos uma relação muito complicada que se estabelece entre uma professora de escola tradicional e particular e uma de suas alunas. Essa professora, enfim, não vou falar mais nada. Existe essa tensão entre essas personagens e assim, a partir dela, a autora toca em temas ligados à condição feminina, à maternidade e por aí vai. Então, se você aí gosta, sei lá, da Samantha Schweblin e dessa nova leva meu Deus, Mariana Henriques, ou é Marina Henriques? Acho que é Mariana Henriques, né? Que é lá do As Coisas que Perdemos no Fogo, enfim. Se você gosta dessa nova leva da produção latino-americana de terror e de fantástico, de literatura fantástica, talvez você goste aqui da Mônica Orreda. Bom, aí em 9º lugar nessa minha lista, falando de escritoras da América Latina, na verdade, essa escritora que ocupa o 9º lugar é conterrânea da Mônica Orreda, está aqui a Maria Fernanda Ampuero com Sacrifícios Humanos, que é um livro de contos. Enfim, dentre os vários contos aqui presentes, eu destaco sobretudo aquele intitulado Irmãzinha, que é um conto que começa com uma história de bullying, mas de repente ele dá a volta e vira uma história de casa mal assombrada, e é um conto fabuloso. Enfim, no ano passado, eu acho, eu já havia colocado na minha lista de melhores leituras um outro livro dessa autora, e agora ela reaparece aqui com esse Sacrifícios Humanos. Enfim, aí deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em 8º lugar nessa minha lista, eu coloquei um livro de um autor islandês chamado John, ou algo que o valha. Eu estou falando aqui de Manastait, um menino que nunca existiu. Já tem vídeo para este livro aqui no canal e o link para ele vai estar na descrição. Se você aí gosta de cinema, talvez você vá gostar bastante aqui deste livro, que é incrível. Aí, em 7º lugar na lista, eu coloquei um outro livro para o qual também tem vídeo no canal, que é esse O Riso dos Ratos, do J. Rainer Sterron. Eu li este livro, se não me engano, em abril. E até hoje, de vez em quando, tem algumas imagens que voltam na minha cabeça, assim, que eu fiquei muito impactado. É um livro bastante distópico,
é bastante incômodo, então eu acho que é um livro muito interessante, mas eu não sei se todo mundo seria capaz, não seria capaz, mas eu não sei se eu indicaria para todo mundo ler este livro em qualquer momento. Eu acho que você tem que estar em algum momento muito específico da sua vida para você ler isso daqui, ou não também, porque o incômodo faz parte da vida, né? Mas enfim, O Riso dos Ratos, livro fenomenal. Tem vídeo para ele no canal. Aí, em sexto lugar, eu coloquei aqui um livro que estava na minha meta literária agora de 2023, e eu estou falando de Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios, da Diná Silveira de Queiroz. Então veja que este ano eu acertei muito na minha meta literária, porque até agora, veja só, é o terceiro livro que estava na minha meta, esse daqui da Diná Silveira de Queiroz, o da Maria Fernanda Poeiro e o da Mônica Alreda. Os três estão na minha lista de melhores leituras e também estiveram na minha meta literária do ano passado, né? Mas enfim, para esse ainda não tem vídeo no canal. A história que nós temos aqui basicamente é a dessa personagem título. A história se passa, se não me engano, no século XVI. E essa moça, ela acaba, durante a infância, ela recebe uma profecia de que a vida dela não seria das melhores. E essa profecia se concretiza, sobretudo depois que essa protagonista é exilada em uma ilha por ter sido acusada de adultério. E aí não vou poder falar mais nada. Em breve eu pretendo fazer vídeo aqui para este livro. Chegamos então ao top 5 dessa minha lista. E em quinto lugar está aqui O Filme Perdido, do César Gananian e do Chico França. Essa HQ aqui, ela foi publicada no finalzinho de 2023 pela Companhia das Letras. Para você aí que gosta de cinema, isso daqui é um prato cheio. E a história aqui contada é basicamente a seguinte: no final do século XIX, um inventor francês tinha criado uma máquina que daria origem ao cinema. Ele tinha criado uma das primeiras máquinas que filmavam imagens em movimento. E aí o que acontece? Acontece que esse sujeito, ele percebeu pelo Zeitgeist que outras pessoas estavam trabalhando mais ou menos na mesma direção dele, e por isso ele precisa fazer uma viagem até Paris para poder patentear essa sua invenção. Só que no meio do caminho ele desaparece junto com esse suposto filme. Daí a ideia do filme perdido. E essa HQ aqui, na verdade, mostra, por meio da história do cinema ao longo do século XX, então os autores eles usam várias técnicas diferentes que vão do impressionismo ao expressionismo, enfim, o cartoon, etc, etc, o cinema russo e por aí vai. Eles usam essas várias técnicas cinematográficas para poder contar a história, então, desse filme perdido, e é um negócio impressionante essa HQ, daí eu tê-la posto em quinto lugar nessa minha lista. Falando em finalzinho do século XIX, eu coloquei aqui, em quarto lugar na lista, um romance que eu li ele agora, né, em 2023, entre setembro e outubro de 2023, mas é impressionante, porque tem livros que mesmo nunca tendo lido, a gente já sabe da história dele quase como um todo, né? E eu estou falando aqui de Drácula, do Bram Stoker. Esse livro aqui é incrível. Se você aí se intimida um pouco por causa do tamanho, deixa isso para trás, porque é aquele tipo de livro que você começa a ler e você pensa, não, eu vou ler só um capítulo. E aí quando você vê, você já leu 100 páginas sem nem se dar por isso. Mas enfim, ainda não tem vídeo para ele no canal, porque eu li bem naquela época em que eu estava gravando os vídeos sobre o Crônica da Casa Assassinada. Então, para não atrasar ainda mais aquele projeto, eu acabei tendo que deixar aqui o Drácula dentro do caixão. Mas aqui nós temos então a história desse vampiro que decide se mudar da Transilvânia para a Inglaterra. E aí, para isso, ele acaba contratando um sujeito chamado Jonathan Harker, que vai até o seu castelo na Transilvânia para poder lhe explicar um pouquinho de como funciona essa questão imobiliária, etc. E aí coisas misteriosas começam a acontecer e depois disso não direi mais nada. Não sei se vocês sabem disso, mas um dos meus filmes favoritos da vida é o Nosferatu, de 1922, que é fortemente baseado aqui no Drácula. Então, assim,
Talvez por isso eu já conhecesse tanto da história, mas é um livro impressionante. Fica aqui a minha recomendação. Se você não leu ainda, leia. Bom, em terceiro lugar nessa minha lista, eu coloquei aquele livro que eu mencionei antes e que eu terminei de ler ontem e falei, não, ele tem que estar na lista de melhores leituras. É um livro que esteve na minha meta de 2022, eu não consegui ler naquela ocasião, e agora, quase que eu não conseguia ler agora também em 2023. E eu estou falando aqui de The Twilight Zone, que é um romance da Nona Fernandes, mesma autora lá do Space Invaders. Evidentemente que, portanto, não tem vídeo para ele ainda no canal, mas haverá. E aqui nós temos, mais uma vez, a autora refletindo sobre a situação política do Chile, principalmente durante a ditadura militar, mas não apenas, uma vez que aqui ela pensa também nessa memória que fica daquela época. E para poder articular essa reflexão, a autora usa mais um elemento da cultura pop. Lá em Space Invaders, ela usava o videogame, né, do Space Invaders, como é o nome daquele, meu Deus do céu? Esqueci o nome, do Atari, né? E aí, essa invasão alienígena seria uma metáfora para a situação dos comunistas ali naquele período da ditadura no Chile. E aqui, então, ela usa esse programa, né, que é um programa muito famoso, diga-se de passagem, que é o Além da Imaginação, como se chamava aqui no Brasil. E ela usa esse programa para refletir sobre a estranheza da realidade de um país que vivia sob um regime ditatorial. E assim, é um romance impressionante, sério mesmo. Então fica aqui, desde já, a minha recomendação. Em segundo lugar, eu coloquei um livro para o qual tem vídeo no canal. Estava na minha meta literária também de 2023. Então veja novamente como eu acertei, né, nessa minha meta. E eu estou falando aqui de Mephisto, do Klaus Mann. Como já tem vídeo para ele, eu não vou me delongar muito. O link para o vídeo vai estar na descrição. E por último, mas não menos importante, eu acho que não é surpresa para ninguém, que a minha melhor leitura deste ano foi aqui Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Fizemos a leitura conjunta e assim, que romance impressionante, sério mesmo. É daquele tipo de livro que assim que eu termino, não sei vocês, mas assim que eu terminei de ler, eu já fiquei com vontade de voltar ao primeiro capítulo e ler tudo de novo, porque realmente é um negócio incrível. Já tem uma série de vídeos sobre este livro no canal, então vou deixar o link para ele na descrição, para uma playlist onde constam todos esses vídeos na descrição, certo? Enfim, então é isso. Diga aí nos comentários quais foram as suas melhores leituras do ano passado. Eu vou deixar na descrição, como eu fui dizendo, os links para todos esses vídeos que eu mencionei e deixarei também um link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui desde já o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc e tal, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.